vamos começar mais uma aula de processamento digital de sinais. Na aula de hoje a gente vai continuar o tema, que a gente iniciou na aula passada sobre estruturas de rede, grafos de fluxo de sinal, uma representação gráfica, uma forma alternativa de representar as operações necessárias para implementar os filtros, os sistemas digitais que a gente vem estudando, implementação da função de transferência. Então a gente verificou na aula passada que todas aquelas manipulações que a gente pode fazer com a função de transferência, fatorar ela, quebrar ela em pedaços de seções de segunda ordem, podem fazer uma diferença significativa na nossa capacidade de implementar aquele sistema, principalmente em situações onde ele vai ser realizado em plataformas embarcadas, trabalhando com uma resolução finita um pouco mais limitada do que o que a gente tem no MATLAB. Quando a gente usa ponto fixo de 16 bits, o melhor que a gente pode esperar é uma precisão na quinta casa depois da vírgula. Isso faz uma diferença muito grande do que o que a gente consegue em ponto flutuante de 32 bits, por exemplo, que é a sétima casa depois da vírgula, mas o próprio fato de existir um alcance do ponto flutuante já melhora muito a situação. Então tem as diferenças fundamentais entre ponto fixo e ponto flutuante, mas a resolução padrão para uma faixa de valores também é importante. Da quinta casa para a sétima casa depois da vírgula, a gente tem uma melhoria bastante grande. E quando a gente vai para 64 bits, do ponto flutuante, que vai até a 15ª casa depois da vírgula, a gente tem um resultado ainda melhor. Antigamente, pessoal, as versões mais antigas do MATLAB, só uma curiosidade, de quando eu estava na graduação, o MATLAB suportava aquele long double. A linguagem C padrão também funciona, é uma extensão da linguagem C, mas é bem suportada. O long double, pessoal, é um padrão para processadores Intel, ou seja, para cálculos só no computador, onde os 64 bits são expandidos para 80 bits nos registradores internos, ou seja, os cálculos são realizados com 80 bits. Os 16 bits a mais, pessoal, são usados para dar mais precisão. Então, vou dizer para você, até os idos de 2006, 2007, a gente tinha precisão de contas no MATLAB, num computador com processador Intel, com 19 casas depois da vírgula. Era ainda melhor do que era hoje. Mas, conforme a AMD foi se tornando cada vez mais competitiva com as suas ofertas de processadores, o MATLAB parou de suportar essa opção de um único fabricante, e começou a fazer o que o padrão dava, que é o padrão do ponto flutuante de 64 bits, com apenas 15 casas depois da vírgula de precisão numérica. Bem, pessoal, vamos então retomar o assunto. Hoje a gente vai ver as estruturas de rede dos filtros FIR de fase linear. Os filtros FIR, pessoal, a gente viu as soluções, respostas impulsivas IIR e FIR. O FIR é aquele caso mais simples, onde a gente sabe que o resultado pode ser obtido através da soma de convolução. Só que nós vimos que a soma de convolução está longe de ser uma operação muito eficiente. Nós já até estudamos formas de obter a soma de convolução através da FFT. Só que principalmente em aplicações de filtragem, pessoal, nós temos um uso bastante específico em sistemas FIR. A gente vai ver isso nas próximas aulas. Mas a gente sempre que projeta um filtro digital, a gente tem duas opções logo de cara. Fazer um filtro IIR, com resposta impulsiva infinita, e aí a implementação vai ser através das estruturas que a gente viu na aula passada, ou a gente pode fazer um sistema FIR, um sistema com resposta impulsiva finita. Quando eu faço um filtro FIR, pessoal, eu estou implementando um filtro apenas com zeros. Os filtros FIR, eles não têm nenhum polo, apenas zero. Então, eles têm várias vantagens. A primeira é a questão da distorção do sinal.
é possível fazer um filtro FIR que não distorça o sinal. A mesma coisa não é verdade para um filtro IIR. Só que, da mesma medida, o filtro IIR ele vai implementar a resposta em frequência usando polos e zeros. O filtro FIR vai fazer isso só com zeros. Então a gente perde um grau de liberdade com os filtros FIR. De maneira que uma solução IIR, a gente vai ter filtros ali com a ordem menor do que uma dezena. Comumente a gente trabalha com ordens relativamente baixas para filtros IIR. Um filtro que atenda a mesma especificação, mas que seja FIR, a ordem dele vai ser de várias dezenas, sabe? A partir de 40, comumente chegando até algumas poucas centenas. Isso é típico, isso é extremamente comum para filtros FIR. E aí, obviamente, com o aumento dessa ordem, vem preocupações a respeito do custo computacional, que a gente viu na convolução, cresce com o quadrado da ordem, né, do comprimento da resposta impulsiva ou do número de amostras que eu tenho para processar. Mas o importante é que é um custo quadrático. Só que os filtros FIR de fase linear, que são esses filtros que não distorcem, eles têm uma resposta impulsiva simétrica, né? Eles têm alguma simetria nos valores da sua resposta impulsiva. Essa simetria pode ser par ou ela pode ser ímpar. São coisas, por exemplo, o primeiro valor da resposta impulsiva é igual ao último, o segundo é igual ao penúltimo e assim sucessivamente. Ou o primeiro valor é igual ao negativo do último, o segundo valor é o negativo do penúltimo e sucessivamente. Então acaba que a gente tem 4 casos distintos, porque dependendo do número de amostras da resposta impulsiva, eu posso ou não ter um valor central. E esse valor central, dependendo da simetria que eu estou usando, a situação fica diferente. Se eu tenho um sistema que a simetria é par, o valor central ele tem que ser igual a ele próprio. Então, realmente não tem nenhuma restrição ali. Se eu tenho um sistema que a simetria é ímpar, o valor central tem que ser igual ao negativo dele próprio. E aí a gente só tem um número que atende, que é o zero. Só o zero é igual a menos zero. Nenhum outro número atende isso. Então, mas sabendo já que os valores da resposta impulsiva vão se repetir com alguma simetria, nós podemos organizar um cômputo mais eficiente dos cálculos necessários para resolver a soma de convolução. Essa é uma das ações que a gente pode tomar para reduzir muitas vezes o custo computacional da implementação de um filtro FIR de ordem mais alta. A outra solução que a gente pode ter é o processamento espectral, é através da FFT que a gente viu em aulas anteriores. Mas, né, como eu vou mostrar para vocês, quando a ordem do filtro ainda é relativamente baixa ou quando eu não tenho o hardware adequado para ficar calculando FFT, existem várias razões para isso. Uma delas é o cálculo daqueles fatores exponenciais complexos que ainda tem que ser feito. Muitas vezes a solução assim, de menor esforço, isso já fica entre um equilíbrio de projeto do sistema e depois o custo computacional e a execução da operação desse sistema, acaba sendo uma dessas estruturas FIR que nós vamos ver na aula de hoje. Então, deixa eu iniciar aqui a apresentação. Olá, pessoal. Então, vamos começar com uma ideia bastante simples, que é a forma direta. Um filtro FIR de ordem M vai possuir a resposta impulsiva H de N com M mais uma amostras. Lembra que a gente já viu essas relações, né? O filtro, a ordem do filtro e o comprimento do filtro estão estreitamente relacionados. O comprimento do filtro é a ordem mais 1. Né? Então, por exemplo, um filtro de ordem 0, o comprimento dele é 1. Ele tem uma única amostra, ele vai ser um filtro de ordem 0. É
y igual a bx, onde b é qualquer constante. Isso é um filtro de ordem zero, mas ele ainda tem um comprimento unitário. Mas de uma forma geral, pessoal, a resposta impulsiva então vai ser uma sequência de valores, uma sequência de m mais 1 valores para um filtro FIR de ordem m. Se a gente escreve a resposta impulsiva então como uma sequência de valores b índice n, definindo que o meu intervalo, que o meu domínio é um nzinho de 0 a m, repare, ele está de 0 até a ordem m, só que como conto zero, o comprimento é m mais 1. Eu posso representar a convolução graficamente da seguinte maneira, ó. X de n entra nesse ramo e é o que acontece. O que eu obtenho aqui na saída? Bem, eu tenho x de n vezes b0 indo para y de n. Só que eu também somo tudo isso que vem aqui de baixo. Ó. Então, x de n. Passei num z a menos 1, aqui eu tenho x de n menos 1. É o valor anterior, que ficou armazenado aqui na memória. X de n menos 1 vezes b1 indo para... Então, o que eu tenho aqui na saída? Aqui na saída eu tenho b0 vezes x de n mais b1 x de n menos 1 mais b2 x de n menos 2 e assim sucessivamente até que eu chego num bm vezes x de n menos m. Ou seja, a saída é um acúmulo da entrada com pesos que vão de B0 até Bm. E esses pesos são da resposta impulsiva, ou seja, esse grafo de fluxo de sinal representa a soma de convolução. Só que aqui, graficamente, é muito mais fácil de enxergar as coisas, né? Porque aqui eu consigo avaliar o custo. Por exemplo, eu vou precisar, né, de m mais 1 palavras para armazenar os coeficientes Bm. Cada coeficientezinho B precisa ser armazenado para fazer as operações. Eu também vou precisar de m palavras no meu sistema para fazer os elementos de memória. Né? Cada z a menos 1 aqui é um elemento de memória. Então, se eu penso numa implementação em 64 bits, eu tenho 2m mais 1 palavras para fazer o filtro. 64 bits são 8 bytes por palavra. Então, vão ser 16m mais 8 bytes de memória necessário para implementar o filtro. Reparem, muito mais baixo em termos do fator de escala aqui do que a gente viu para a maioria dos formatos da aula anterior. Qual que é o problema aqui? Esse m, ele costuma ser muito maior do que o n da ordem dos sistemas I e R que a gente estava vendo na aula anterior. Ou seja, com valores típicos, esse cara aqui tende a ser muito mais alto. A gente também consegue avaliar o custo computacional, porque cada fator aqui de B0 até Bm é uma multiplicação real. Então, eu tenho m mais 1 multiplicações reais. E cada ponto aqui onde eu tenho a convergência de duas setinhas é uma soma. Né? Não é difícil ver que eu tenho m somas reais. Então, eu tenho m mais 1 multiplicações com m somas. Eu posso calcular isso com apenas m mais 1 operações em ponto flutuante. Então, um custo de m mais 1 flops, repara, esse custo está linear com m. A princípio está tudo ok, só que, de novo, qual é o nosso problema aqui? Esse é um custo por amostra processada e esse m tende a ser bastante alto, então ele vai escalar muito pior do que um custo de um filtro IIR. Pessoal, quando a gente está fazendo um projeto de filtro digital,
A única razão para eu fazer um filtro FIR é para que esse filtro FIR seja FIR de fase linear. Não existe nada atrativo num filtro FIR se for para eu não garantir que ele possua fase linear. E aí ele não apresenta nenhuma vantagem, né, em relação ao filtro IR. Então, se eu vou fazer um filtro FIR, eu vou fazer ele de fase linear. E esses filtros FIR, como eu já falei, eles possuem simetria na resposta impulsiva. E aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês uma definição que eu, assim, menos gosto de toda a disciplina de processamento digital de sinais, que é a nomenclatura, né, dos filtros FIR e, consequentemente, das estruturas FIR. Porque o nome que elas têm não ajuda em nada para a gente lembrar o que elas representam de fato. Porque se a gente olha até aqui no sumário, vocês vão ver redes FIR de fase linear. Aí eu tenho FIR tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E infelizmente isso não diz nada para a gente, né? A gente tem que decorar isso daqui, porque eu já vi isso aqui ser cobrado desse formato, e se você não lembra exatamente quais são as características do tipo 1, você não consegue responder a questão. Eu já vi isso obviamente em concursos que eu fiz, né, na carreira acadêmica. Também já vi isso em concurso de Petrobras, sabe, grandes multinacionais que fazem processo seletivo. Então é algo bastante infeliz, mas que é clássico na literatura de processamento digital de sinais. Então, filtro FIR tipo 1. Filtro FIR de fase linear tipo 1, pessoal, ele vai possuir ordem M par, ou seja, o M é par. Só que aí você já lembra, o número de elementos é M mais 1, ou seja, o número de elementos é ímpar. E é por isso que isso é horrível, porque vira uma puta confusão. Então, a ordem é par, mas o número de elementos é ímpar. E ele é simétrico, de maneira que o primeiro índice é igual ao último, o segundo índice é igual ao penúltimo, o terceiro índice é igual ao antepenúltimo, e assim sucessivamente, mas com a seguinte distinção: como a ordem dele é par, ele possui um número ímpar de amostras, ou seja, ele possui uma amostra central, né? A hora que eu faço o N igual a M sobre 2, eu chego a um resultado trivial, que o H de M sobre 2 tem que ser igual ao próprio H de M sobre 2, não muda. Então, como ele tem a amostra central, ele tem um valor único, que aparece uma vez lá no final, e a minha estrutura tem que levar isso em consideração, de maneira que eu posso representar a minha resposta impulsiva como esses coeficientes BN, igual eu fiz aqui em cima. Só que eu não preciso de todos, eu preciso só do primeiro até a metade, porque o que vem depois desse M sobre 2 está repetido. Como que eu faço para estruturar as contas? Aí a gente tem uma seleção de gráficos. Se vocês olharem no livro do Oppenheim, pessoal, ele traz isso de um jeito diferente. Eu pessoalmente vou dizer para vocês que eu prefiro essa forma que eu estou trazendo aqui de estruturar o gráfico. Ele fica mais claro. Então, eu sei que não está muito claro, para vocês terem uma noção de como a outra opção é ruim. Pelo menos essa é a minha opinião. Mas o que acontece? Ó? Entra aqui o x de n. O x de n, pessoal, ele vai multiplicar pelo h de 0, que vai ser o nosso B0. Só que aí que está, esse cara também é o valor da resposta impulsiva para a última amostra. Então, repara, aqui eu fiz um exemplo simples, onde o m é igual a 4. Então, eu tenho aqui, ó, x de n menos 1, x de n menos 2, x de n menos 3 e x de n menos 4.
Cada vez que eu passo um z a menos 1, eu atraso de 1. Então, o x de n e o x de n menos 4 são os primeiro e o último valor na resposta impulsiva. Eles vão entrar com o mesmo peso. Então, primeiro eu somo as entradas deslocadas que vão entrar com o mesmo peso. E depois que eu somei, eu faço uma única multiplicação. Multiplico todo mundo pelo B0. Porque o B0, né, o primeiro valor da resposta impulsiva, ele é igual ao último. Então está todo mundo sendo multiplicado pelo valor correto. E isso vai acumular na saída. O x de n menos 1 soma com o x de n menos 3. X de n menos 1 mais x de n menos 3, tudo isso é somado, multiplicado por B1 e acumula na saída. E até por fim que o valor central, que vai ser o x de n menos 2. Bem, o x de n menos 2 vai ser multiplicado por B2 e vai para a saída. Então a minha saída é B0 vezes x de n mais x de n menos 4, mais B1 vezes x de n menos 1, x de n menos 3, mais B2 vezes x de n menos 2. Esse gráfico me mostra isso. Vantagem: eu diminuí bastante os elementos que eu preciso armazenar e a gente vai ver também que eu diminuí razoavelmente bem o número de operações necessárias. Nessa estrutura, para um filtro FIR tipo 1, eu preciso de m elementos de memória, isso não mudou. Eu preciso de m sobre 2 mais 1 palavras para os coeficientes, isso ficou próximo da metade do que era antes, né? Então, aqui eu tive uma redução de aproximadamente 25% do consumo de memória, porque esse aqui não mudou nada, mas esse caiu próximo à metade. Então, isso aqui é 75% do que eu tinha lá em cima, aproximadamente. Então, tem essa redução. E o custo de operações, agora eu tenho praticamente metade das multiplicações, né? Antes eu tinha m mais 1, agora eu tenho m sobre 2 mais 1 e m somas, que dá para resolver esse cara em m operações em ponto flutuante, onde eu faço uma multiplicação e uma soma na mesma instrução. Dá para perceber, pessoal, que com arquiteturas modernas isso não representa uma grande vantagem, porque como eu ainda tenho o mesmo número de somas que eu tinha antes, o que acontece? Antes eu tinha m mais 1 multiplicações e m somas. Então eu tinha que fazer m mais 1 operações em ponto flutuante, tinha que pegar o pior caso. Aqui o número de multiplicações caiu bastante, mas o de somas não. Então, o meu pior caso é a soma, que é só uma operação a menos do que o que eu tinha antes. Mas a economia em memória, pessoal, ela se justifica bastante. Como a gente já discutiu várias vezes, a gente tem muitas restrições, né, de recursos computacionais em plataformas embarcadas. Então, só pela economia de memória, isso aqui já é uma boa ideia. Isso aqui, pessoal, na verdade é um desenvolvimento bastante clássico, mas a motivação dele vem de uma época em que os processadores não tinham o circuito para multiplicação em hardware. Houve uma época, pessoal, isso vai até a primeira metade dos anos 70, que a gente não tinha multiplicadores em hardware. A gente tinha hardware para fazer soma. Como que era feita a multiplicação? A multiplicação era resolvida via software. A gente fazia uma recursão da soma. 4 vezes 3. É só somar 4 3 vezes. Então, reparem que o custo de uma multiplicação ficava muito alto, muito rapidamente. Então, soluções como essa, que cortavam o número de multiplicações pela metade, elas traziam
uma vantagem em eficiência computacional que muitas vezes era bem maior do que 50%. Por quê? Porque as multiplicações eram resolvidas como uma soma iterativa no hardware, o que obviamente está longe de ser a solução mais eficiente, mas era o que tinha de tecnologia há 50 anos atrás. Então, a gente tinha essas estruturas otimizadas. Hoje, a vantagem é bem menor, só que a vantagem ainda existe. E a gente ainda faz implementações explorando a simetria sempre que possível, nem que seja só pela redução em memória. Então, o filtro FIR tipo 1, o M é par, ou seja, tem um número ímpar de elementos, e a simetria dele é par, ou seja, ele é simétrico. O que eu acho importante ser lembrado, assim, se for para fazer um mnemônico, sabe, alguma coisa para vocês lembrarem disso, o que eu acho que não vai gerar nenhuma confusão no final do dia é lembrar, o tipo 1 é simétrico e ele possui elemento central. Porque quando você lembra que o tipo 1 é simétrico e possui elemento central, você consegue voltar nessas outras questões aqui por lógica muito simples. Então, é uma forma que eu acho bastante interessante de lembrar. O tipo 1 possui elemento central e a resposta impulsiva é simétrica. Não vamos dizer que a resposta impulsiva é par, porque par e ímpar aqui já faz uma baita confusão com o número de elementos. Então a gente fala, possui elemento central e é simétrico. Tipo 2. Pessoal, o tipo 2, a ordem agora é ímpar. De maneira então que o número de elementos agora é par. E ele ainda é simétrico. Então repare, ó, mesma equação de antes. Representa a simetria. Só que, como o número de elementos dele é par, agora, obviamente, ele não possui uma amostra central. O que acontece? Ele tem, o primeiro é igual ao último, o segundo é igual ao penúltimo, o terceiro é igual ao antepenúltimo, e você vai sucessivamente até que você chega nos dois do meio, não tem nada entre eles. Então, tenho duas amostras adjacentes, que uma é igual à outra, e acaba ali. Com isso, pessoal, a definição da sequência, desculpem, a sequência de coeficientes Bn fica um pouquinho diferente, ó. A diferença é sutil, mas ela é importante. Reparem, aqui eu tinha Bn sendo definido de 0 até m sobre 2. Agora é de 0 até m menos 1 sobre 2. Aqui, pessoal, eu faço exemplo com um filtro de ordem 5. Reparem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos de memória Z a menos 1. Então, o filtro é de ordem 5. Então, aqui eu tenho xn, xn menos 1, xn menos 2, xn menos 3, xn menos 4 e xn menos 5. Então, aqui na saída, o que eu vou ter? B0 vezes xn mais xn menos 5, B1 vezes xn menos 1, xn menos 4, mais B2 vezes xn menos 2, xn menos 3. Então, repare, eu tenho dois ramos paralelos aqui. Um que atrasa, o outro que leva o valor vizinho para a multiplicação por B2. Uma diferença sutil, mas muito importante do grafo do tipo 1. Analisando aqui, pessoal, a gente percebe que as relações acabam ficando bastante similares. Eu vou precisar de 12M mais 4 bytes de memória para a realização. Um pouquinho menos do que o que eu tinha antes aqui, que era 12M mais 8. A diferença é só de 4 bytes, né? Não muda muito. Lembrando que aqui eu tenho um M ímpar e aqui eu tenho um M par.
O custo de operações, m mais 1 sobre 2 multiplicações e m somas, ou seja, a gente acaba falando de m operações em ponto flutuante no final, porque as somas ainda continuam lá. Não tenho grandes reduções das operações em ponto flutuante, mas antigamente, quando multiplicações e somas eram feitas em separado, era uma vantagem muito grande. E eu tenho esses dois caras então. Então percebam, pessoal, que eu tenho uma diferença muito importante na estrutura de implementação conforme a ordem é par ou conforme a ordem é ímpar. Então tem uma estrutura distinta, embora no final das contas os custos fiquem muito similares. Então, o que a gente vai lembrar do 2? Assim como o tipo 1, eu falei, ó, o tipo 1 tem a amostra central e é simétrico. Bem, o tipo 2, a gente vai falar, o tipo 2 ele não tem amostra central e ele também é simétrico. Então, a diferença entre o tipo 1 e o tipo 2 é que o tipo 1 tem amostra central e o tipo 2 não, mas ambos são simétricos. Vamos para o tipo 3. No tipo 3, pessoal, a ordem é par, de maneira que o número de elementos volta a ser ímpar, só que agora a gente também diz que ele tem simetria ímpar, ou seja, a gente fala que ele é antissimétrico. Para não ficar com par e ímpar significando duas coisas aí, eu acho mais prudente a gente falar par e ímpar para a ordem, ou número de elementos, que é um número. E em termos de simetria, a gente também pode usar simetria par, simetria ímpar, mas fica muito menos confuso se eu falo simétrico e antissimétrico. E o tipo 3, ele é antissimétrico. De novo, a ordem dele é par, ele possui um número ímpar de elementos. Logo, ele vai possuir uma amostra central, né? O número de elementos dele é ímpar. Só que como ele é antissimétrico, a primeira amostra é igual ao negativo da última. A segunda amostra é igual ao negativo da penúltima. A terceira amostra é igual ao negativo da antepenúltima. Assim, sucessivamente, até que eu chego na amostra central. A amostra central tem que ser igual ao negativo dela mesma. De novo, o único valor que isso acontece é o zero. O único valor que é igual trocando de sinal ou não, é o zero. E isso traz uma certa vantagem aqui para nós, porque eu garanto que um dos coeficientes é nulo, ou seja, eu já economizo uma multiplicação e, coincidentemente, economizo também uma soma, porque o valor ali não vai para lugar nenhum. Então aqui o que acontece, repare, novamente eu fiz um sistema de ordem 4. Né? E, a princípio, ele teria 3 coeficientes, mas ele tem só 2, porque o último coeficiente é 0. Isso é obrigado. Então, aqui eu tenho x de n menos 1, x de n menos 2, x de n menos 3, x de n menos 4. Aqui, pessoal, eu escolhi um dos lados para multiplicar por menos 1. Mas eu já discuti essa representação com vocês quando a gente estava vendo a FFT. Isso aqui só indica que aqui onde eu tenho a convergência das duas setas, isso aqui não é uma soma, isso aqui é uma subtração. Então, ao invés de uma soma, eu tenho uma subtração dos dois sinais aqui. Beleza. Então, eu tenho que y de n é igual a B0 vezes x de n menos x de n menos 4, mais B1 vezes x de n menos 1 menos x de n menos 3. E acabou, porque o x de n menos 2 que está aqui não entra, porque tem peso obrigatoriamente 0. Aqui a gente vê que eu chego a um valor mínimo de consumo de memória, apenas 12 MB. Eu tenho m sobre 2 multiplicações e m menos 1 somas, ou seja, chego a um valor mínimo também
de custo por amostra processada de M-1 flops. Mas repara, pessoal, que as coisas não mudam muito, né? Aqui era 12M mais 4 bytes, antes era 12M mais 8, agora é só 12M. E aqui, né, era M flops por amostra, aqui também é M flops, aqui M-1. Então nada que vai realmente mexer o ponteiro. Tem uma diferença, mas ela não é de todo relevante. E como vocês já devem esperar, o tipo 4, ele vai ter uma ordem ímpar, ou seja, um número par de amostras, mas ele também é antissimétrico. De maneira que agora eu não tenho nenhuma restrição, porque entre os dois valores centrais que são vizinhos, um tem que ser o negativo do outro. Então não tenho nada aí obrigatoriamente sendo zero. Aqui eu fiz o exemplo. Mais uma vez, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ordem 5. X de n menos 1, x de n menos 2, x de n menos 3, x de n menos 4, x de n menos 5. Então a saída vai ser a combinação deles, só que de novo, com uma diferença entre a primeira e a última amostra, a segunda e a penúltima amostra, e assim por diante. Consumo de memória e custo computacional igual ao tipo 2, sem nenhuma diferença. Ou seja, o que a gente tem para lembrar de fato dessas estruturas e desses tipos, dessa nomenclatura, que é muito importante a gente lembrar disso. Não tem como eu falar isso demais. É uma das coisas que vocês vão ter que decorar aqui. Tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Né? O nome não ajuda em nada, então a gente vai precisar decorar um mnemônico. O tipo 1 e 2, os dois primeiros, são simétricos. Tipo 3 e 4, os dois últimos, são antissimétricos. Ou seja, a relação é de igualdade, outra é com igual ao negativo do valor. Então, a gente já subdivide eles em grupo logo de cara. Tipo 1 e 2, simétrico. Tipo 3 e 4, antissimétrico. Beleza. Aí o que acontece? Entre o tipo 1 e o tipo 2, o tipo 1 tem uma amostra central, o tipo 2 não. Dá para lembrar disso, pessoal, meio que usando aqui, isso normalmente é representado com algarismos romanos mesmo. E o tipo 1 tem uma barrinha que você poderia lembrar como se fosse um indicativo da amostra central. Enquanto o tipo 2 tem duas barrinhas, uma do lado da outra, que dava para indicar, falando, não, aqui não tem uma amostra central, tem só os dois vizinhos no meio. Então, assim, é bem piegas, né? É pior do que aqueles mnemônicos de professor de cursinho que vocês aprenderam, só que, na minha opinião, ajuda muito, porque isso aqui é algo muito fácil de esquecer, né? Principalmente para quem não for trabalhar com isso no dia a dia, mas vai ver isso, às vezes, numa prova, numa oportunidade futura de carreira, que a gente também não precisa perder por causa de bobagem. Então, o problema, infelizmente, não tem solução, a gente vai precisar tratar com as coisas como estão. Então, os dois primeiros, simetria, os dois últimos, antissimetria. Tipo 1 e 2. 1, amostra central. 2, sem amostra central. E essa ideia se propaga aqui embaixo. Então, o 3 também tem amostra central, ó, é um palitinho aqui no meio de outros dois, mesma ideia. E o tipo 4, aí a analogia vai para o inferno mesmo, que não tem nada a ver, mas ele não tem amostra central. Mas existe na nomenclatura um semblante de uma sequência lógica. Obviamente que os caras poderiam ter desorganizado isso aqui bem pior, mas também não dá para dizer que está bom. Mas é relativamente simples lembrar a sequência das situações do tipo 1 ao tipo 4. E é importante lembrar dessa maneira, se existe ou não uma amostra central. Porque a partir dessa informação, para nós é fácil lembrar. Tem uma coleção de valores, 10 valores. Existe um valor que está no meio? Não, não existe. O meio é entre 5 e 6.
né? De 1 a 10, o meio está entre 5 e 6. Não existe nenhum valor no meio. Por quê? Porque o número de elementos é par. A ordem é ímpar. A ordem vai ser 9, né? É sempre um a menos. Então, lembrando dessa relação entre comprimento e ordem, e lembrando, se os filtros têm elemento central, o 1 e o 3 têm elemento central, o 2 e o 4 não. A gente já fica meio caminho andado para resolver isso. Uma outra forma também de lembrar disso é pelos próprios números, né? 1 e 3, números ímpares, elemento central. Número tipo 2 e 4, né? Tipos pares, sem elemento central. Em termos, pessoal, de aplicações aqui nessa disciplina de processamento digital de sinais. Em aplicações de PDS, pessoal, foco nosso é quase que exclusivo no tipo 1. Porque o tipo 1, com um projeto específico dos valores BN, eu posso fazer qualquer tipo de resposta em frequência. Posso fazer um passa baixo, um passa alta, um passa faixa ou um rejeita faixa. Fica a critério da minha escolha, né, dos valores BN. No tipo 2, a gente tem algumas restrições da matemática. No tipo 2, pessoal, independente dos valores de BN, a resposta em frequência é 0 para quando a frequência for máxima, a frequência de π radianos por amostra, ou a frequência 1 aqui que o MATLAB faz digitalmente, uma frequência normalizada. Ou seja, como o filtro está sempre com resposta 0 para a frequência alta, obviamente que tem dois tipos de resposta em frequência que eu não consigo fazer com o tipo 2. Eu não consigo fazer passa alta, né? E também não consigo fazer rejeita faixa. Mas consigo tranquilamente fazer passa baixa e passa faixa, né? Com o filtro FIR estrutura tipo 2. E isso é interessante, pessoal, porque vocês vão ver depois, principalmente quando a gente trabalhar no MATLAB isso, que o MATLAB resolve as coisas iterativamente. Então ele vai aumentando a ordem da solução. E por simplicidade de algoritmos, pessoal, o MATLAB, a menos que você especificamente instrua ele do contrário, ele sempre vai usar uma ordem par. Ele sempre vai buscar uma solução de ordem par. Porque ele sabe que ali ele consegue fazer qualquer coisa. Dá para você pedir para ele fazer uma solução de ordem ímpar? Dá. Só que se você pedir uma solução de ordem ímpar de um filtro passa alta ou de um filtro rejeita faixa, ele vai dar um erro ali e não vai fazer para você. Ele fala, não, com essa ordem não dá. As respostas antissimétricas, pessoal, elas têm aplicações bastante especializadas dentro do processamento digital de sinais. Eu diria até que são aplicações especializadas de telecomunicações. Os filtros FIR tipo 3 e tipo 4 não são estruturas para filtragem seletiva em frequência. A gente usa esses caras para fazer transformadores de Hilbert. A transformada de Hilbert é uma transformada que vocês vão ver em fundamentos de comunicação, mas em essência ela adiciona ou subtrai 90 graus da fase de um sinal. Ou seja, num exemplo mais simples, ela transforma um cosseno num seno e vice-versa. Tem aplicações na área de telecomunicações isso, então é algo útil, mas fora do escopo que a gente vai desenvolver aqui. Eu também uso filtros FIR tipo 3 ou 4 para fazer diferenciadores digitais. O que é um diferenciador digital? É uma aproximação da derivada, né? Eu aproximo o que seria a amostragem da derivada de um sinal contínuo a partir das amostras do sinal discreto. Ou seja, é uma aproximada da derivada. Obviamente que essa aproximação
tem suas limitações, isso não é válido para todas as frequências, mas também é uma aplicação bastante útil de PDS em algumas situações. Então, quando eu quiser fazer um transformador de Hilbert ou um diferenciador, as minhas estruturas vão ser essas tipo 3 e 4 aqui, enquanto as duas primeiras são em aplicações de filtragem seletiva em frequência ou também janelamento, que é outra aplicação que a gente vai estudar um pouquinho mais adiante. Mas, pessoal, o que eu tinha para apresentar para vocês é isso. Essas estruturas FIR aqui, pela sua simplicidade, por só possuírem zeros, percebam, elas não têm, embora o gráfico se construa como um laço, percebam que não existe realimentação. Eu não tenho nenhum valor que retorna para ser somado ao valor da entrada. Eu tenho a entrada fechando um laço e diferentes valores sendo somados com pesos distintos ao final. Então, a grande vantagem da filtragem FIR é que ela não tem realimentação. Por ela não ter realimentação, pessoal, um filtro FIR ele é inerentemente estável. Isso torna ele uma opção muito tranquila da gente utilizar quando a gente já sabe que nós vamos usar uma plataforma que não tem grandes capacidades de processamento. Por exemplo, hoje o mínimo aí que a gente fala de plataformas digitais são microcontroladores aí de 16 bits, né? Mas já estamos migrando aí mesmo em aplicações embarcadas para coisas em 32 bits, obviamente que em tecnologia de ponta, né? Microcontroladores de aplicação, como a gente tem em smartphones e tablets, a gente já está falando de 64 bits, igual um desktop ou um notebook, né? Mas não faz muito tempo, pessoal, e ainda é comum para vários tipos de aplicação trabalhar com 8 bits. E aí quando eu trabalho com 8 bits, pessoal, 8 bits, ponto fixo de 8 bits, usando 7 bits de sinal, o meu erro está na terceira casa depois da vírgula. Ou seja, eu já tenho quase certeza ali que o arredondamento está na segunda, porque dá 0,078. Ou seja, as minhas contas estão sendo feitas de maneira muito grosseira, né? Estou com um erro de arredondamento ali na segunda casa depois da vírgula. Para coisa feita à mão, beleza. Para processos feitos de forma automatizada em computador digital, realmente reflete a idade da tecnologia, pessoal. Isso daí é tecnologia da década de 70, né? A gente ainda trabalhava primariamente com processadores de 8 bits. Já a partir da década de 80 a gente começou aí, muitas coisas foram migrando para 16 bits e depois 32, 64, a gente já está em 64 bits agora, eu diria aí uns 15 ou 16 anos que realmente a tecnologia migrou, mas não é para todo tipo de aplicação. A grande vantagem dos filtros FIR de fase linear é que eles são inerentemente estáveis, ou seja, eles não vão ter saídas que vão para infinito e tudo mais, porque um polo saiu para fora do círculo unitário, pelo simples fato de que eles não têm nenhum polo. Ou seja, eles ainda podem ter uma resposta em frequência, nada a ver, como a gente viu na aula anterior. Eu ainda posso projetar um filtro e a resposta em frequência dele não vale nada devido ao erro de quantização. Então isso ainda pode acontecer, eu ainda tenho que ficar de olho nisso. Mas eu sei que aquele filtro, com entrada em nenhuma faixa de frequências, ele vai saturar a saída no mais infinito ou no menos infinito. Porque como ele não tem nenhum polo, ele só tem zeros, ele é inerentemente estável. E isso em várias aplicações é algo
bastante desejável, né? Saber que, independente de quão grosseiramente estejam sendo feitos os cálculos, a saída pode até não fazer muito sentido, a saída pode até estar errada em várias métricas, só que a saída do sistema nunca satura, nunca vai ficar presa lá num mais infinito, num mais VCC, ou no menos VCC quando satura para menos infinito. Ele vai estar sempre respondendo ali de maneira proporcional. Garantir isso é algo interessante e a gente só consegue fazer isso com sistemas FIR, que não possuem polos, possuem apenas zeros. Então a gente sempre tem isso, a gente às vezes perde alguma coisa, mas a gente ganha outra, né? O ambiente de aplicação e as boas práticas ali, bem como o histórico de aplicação, acabam ditando muito dessas escolhas que a gente pode fazer. Dúvidas, pessoal? Acho que não, professor. A aula hoje era mais Acho que não curtinha, também, pessoal. professor. Eu só tinha isso para apresentar para vocês mesmo. Na aula da semana que vem a gente vai começar, a gente vai rever as abordagens de filtragem que a gente começou semestre passado no tempo contínuo, né, para filtros analógicos. A partir da semana que vem a gente vai ver como que a gente pode aproveitar aquela teoria para trabalhar com filtros digitais, né, a discretização daqueles filtros analógicos. Mas por enquanto é isso. Obrigado aí pela presença de todos. Bom descanso, bom fim de semana e até terça que vem. Até mais, professor. Bom fim de semana, professor. Até mais. Até mais, professor. Tchau, tchau. Falou, professor.